A Câmara dos Deputados desenvolve o primeiro programa para aproximar a sociedade civil organizada do poder legislativo. A oficina de atuação no Parlamento, desenvolvida pela Coordenação de Educação para a Democracia, vai abordar temas como noções de Estado e governo, estrutura do poder legislativo, cidadania e participação na democracia. Durante 3 dias, além do conteúdo pedagógico, os alunos vão acompanhar debates e a tramitação dos projetos de lei no Congresso Nacional. Bom, para falar sobre essa nova iniciativa da Casa, que acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro e 3 de dezembro, nós convidamos Thaís da Costa Pique, chefe do Núcleo de Interação Cidadã do CEFOR, que é o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento aqui da Câmara. Bom dia, Thaís, um prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Prazer é meu de poder falar dessa iniciativa para a sociedade civil. Estamos animados. Pois é, achei muitíssimo interessante, né? A Casa aberta ao cidadão. A gente, inclusive, costuma ter uma relação muito ruim com a palavra lobby, né? Mas a sociedade civil organizada, associando muito o lobby apenas a empresas privadas, a interesses econômicos, etc. Mas a sociedade civil também faz lobby, a sociedade civil também participa, né, ativamente aqui na abordagem dos parlamentares, trazendo argumentos da sociedade, e às vezes ela, por não ter o dinheiro que os grandes grupos empresariais têm, não tem esse, digamos assim, esse background, né, eu não queria usar a palavra preparo, porque é uma palavra ruim, mas não tem... Reconhecimento, né? Isso. É uma forma de, digamos assim, azeitar as relações, não é? Exatamente. A gente que trabalha aí na Câmara, a gente vê a sociedade civil fazendo seus protestos, né, presente aí na Câmara a todo momento. E muitas vezes essa não é a forma mais efetiva de se levar a demanda ao seu representante. Então você falou aí de lobby, mas a gente pode mudar essa palavra por levar suas demandas, suas necessidades aos seus representantes, né? Então uma associação de portadores de necessidades especiais, deficientes, pode chegar para o seu representante ou por meio de outros mecanismos que a Casa tem institucionalmente e colocar as suas sugestões para uma nova lei que está sendo feita, né, as suas necessidades. E as organizações industriais, algumas associações de classe, como sindicatos, elas têm esse recurso e se utilizam. Então, muitos deles fazem cursos de processo legislativo para conhecer e poder interferir de maneira mais efetiva. Agora, o associativismo comunitário não tem esse recurso. E a gente está procurando, então, democratizar isso e tornar essa conversa tão importante entre parlamento e sociedade melhor. Nivelar, né? Igualando oportunidades. Isso, democratizar essas oportunidades, né? Agora, Thaís, a oficina de atuação do Parlamento, como nós já falamos, ela visa aproximar a sociedade civil do poder legislativo, mas qual é exatamente o público-alvo dessa oficina? O nosso público-alvo é o associativismo comunitário. O que é isso? É quando a comunidade se organiza coletivamente em volta de um tema e de um objetivo, ou seja, as associações sem fins lucrativos, né? As ONGs, as OCIPs, associações religiosas, filantrópicas, associações culturais, né? A gente não está incluindo agora as associações de classe e associativismo sindical pelaquela justificativa que eu te disse, que são associações que já têm uma maior organização. Então, o foco são as ONGs, grupos de voluntário, tá? Mesmo que não tenha oficializado esse grupo, também pode estar participando. Perfeito. Bom, como é que faz para participar? É preciso dar uma pré-seleção? As inscrições já estão abertas? Como é que funciona? Lincoln, as inscrições já estão abertas no site da Câmara, né? No site principal você tem um banner do nosso projeto, ou então pode acessar também, né, o câmara.leg.br/legislativa. Para você se inscrever, você tem que ser maior de 18 anos, ter completado o ensino fundamental, ter noções de internet, que a gente vai utilizar, aprender a utilizar na prática, alguns mecanismos que a Câmara oferece, né, para
para você colocar suas demandas, para você fazer pesquisa legislativa, e tem que atuar num grupo de voluntário, associação comunitária, ONG ou OCIP. Perfeito. E o acompanhamento, por exemplo, aqui diz sobre o curso que os alunos vão acompanhar debate e tramitação dos projetos de lei no Congresso. Eles vão participar, então, das comissões, eles vão ter acesso ao que acontece aqui, eles não vão ficar restritos às salas de aulas no CEFOR, por exemplo? Não, eles vão ter tanto sala de aula, como vão também fazer visitas e vão fazer entrevistas a servidores que trabalham, vamos dizer, aonde o circo pega fogo, né? Nas comissões, no plenário, vão falar com a secretária da Comissão de Legislação Participativa, e então vai haver esse passeio conversacional pela casa. Perfeito. Como você já mencionou, acho que a base do que vai ser aprendido aqui é o processo legislativo, né? Ele vai participar, mas de uma forma mais prática, não vai ser uma coisa assim, né, como você aprende em cursinho para concurso. Vai ser muito focado em como eu posso participar desse processo legislativo. Então, eu preciso conhecer o processo legislativo até para saber como atuar. Dependendo, por exemplo, se um projeto de lei, dependendo da fase de tramitação, é mais interessante eu participar de uma audiência pública ou estar no momento de eu colocar as minhas demandas dentro do fórum virtual que a Câmara tem, e se já está mais avançado, pode ser o momento de realmente entrar em contato direto com o representante. Então, a gente vai estar focando o processo legislativo, mas com esse olhar da participação. O que eu preciso saber para levar minhas sugestões, para fazer, então, a minha influência, a minha contribuição nesse processo. Perfeito. Bom, tem um limite, as turmas têm um limite, e aí essa pergunta também acho que carrega outra. A perspectiva é de que isso seja replicado para o maior número de pessoas, com que frequência? Acho que vai depender um pouco do sucesso dessa primeira experiência, né? Com certeza, né? As inscrições estão abertas até o dia 16 desse mês, né? 16 de novembro. E a gente está colocando um máximo de 3 pessoas por organização, né? Por associação. Então, claro, nós esperamos que essas pessoas sejam multiplicadores internos. E a Câmara, ela tem uma visão de estar investindo na educação política, né? Isso faz parte dos nossos objetivos estratégicos. Então, com certeza, esse é um grupo, é um filão, vamos dizer, né, para a nossa educação política, porque a gente já trabalhava desde muito tempo com parlamento jovem, que são para estudantes, né, do 2º grau, estágio visita para universitários. Começamos há pouco tempo a também ter programas para professores, para eles replicarem, e essa primeira iniciativa para a sociedade civil organizada, que é um público muito importante para nós. Sem dúvida. Porque é aquele público que já está mobilizado em volta de um tema, tem o que dizer, né, para o parlamento. E aí a perspectiva, acho que de médio e longo prazo, é que com maior qualificação desse público que interage com o Congresso, e a gente usa aquela palavra bonita da ciência política, né? Accountability, com mais responsabilização, com mais transparência, o resultado de médio e longo prazo seja que a própria Câmara melhore também, né, na prestação do seu serviço, né, no cumprimento do seu papel, né? Com certeza. Então, o cidadão, ele não participa do processo legislativo apenas elegendo os seus representantes, Sem né? dúvida. Ele, então, deve acompanhar, fiscalizar, né? O parlamentar tem que ter esse accountability pro cidadão conseguir acompanhar, para poder saber quem que ele deve eleger nas próximas eleições, mas também para fiscalizar e, como a gente está falando nessa nossa conversa, para levar as suas demandas, as suas sugestões, as suas necessidades para o parlamento. E a Câmara parece cada vez mais aberta para essa, entre aspas,
interferência. Eu acho que um bom índice para medir isso é a quantidade de audiências públicas, que tem aumentado assim de maneira exponencial, né? Eu vi um levantamento recente de que há 10 anos se realizou 32 audiências públicas em um ano. Hoje 32 audiências públicas acho que se realiza em uma semana aqui, né? Lincoln, assim, a casa tem buscado mecanismos institucionais, né? Além dos constitucionais, que a gente já sabe que, por exemplo, a população pode fazer um projeto de iniciativa popular, que é uma coisa, assim, complexa e difícil de fazer, né? Mas a casa tem se tornado mais porosa, como a gente diz. Então, eu tenho fóruns de debates que podem levar sugestões, e realmente já levaram, né? Como o iDemocracia. A gente tem a Comissão de Legislação Participativa, que muita gente não sabe, mas uma organização da sociedade civil organizada pode levar uma sugestão diretamente para essa comissão, sem ter que passar por todo aquele processo, né? Então, o que a gente quer é colocar essa faísca dentro das pessoas que já estão mobilizadas, de que eles podem eles têm mais espaço. Como que eles podem ocupar esse espaço dentro do parlamento, que fala de temas que são de interesse deles? Claro, todos os temas de nosso interesse estão passando pelo parlamento, né? E devem, então, escutar essa parcela da população, né? Perfeito. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez a Thaís Costa Pique, chefe do Núcleo de Interação Cidadã do CEFOR, o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento aqui da Câmara dos Deputados, nos falando sobre essa primeira oficina de atuação no Parlamento voltada para entidades da sociedade civil organizada, né, do associativismo comunitário. Thaís, muitíssimo obrigado mais uma vez, um excelente dia, principalmente um bom e produtivo curso, uma boa e produtiva oficina. Tá, ok, obrigado. Gostaria só de deixar então novamente o site para inscrição, que é câmara.leg.br/edulegislativa. Perfeito. Obrigada, Lincoln Daniel.